Olá! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. E hoje, não tão diferente do passado, no nosso segundo Evangelho do Lar de 2025, um feliz... Opa! Tá dando microfone aqui, só um minuto. Aí! Então, hoje no nosso segundo Evangelho no Lar, totalmente especial, com a presença do Edgar Miguel, com o tema O que te perturba? E vamos dar os boa noite aqui a todos que estão nos vendo pelo YouTube. Estamos em 12 pessoas aqui. Aqui está o Gutão Ladeira. Aí, Gutão, sempre o pioneiro aqui abrindo os chats aqui no YouTube. A Giovana, a Flávia, o Guilinho, Paulo, meu irmão, te amo, o Adriano, a Fabiana, a Vânia Vaz, a Maria Luísa Malu, a Priscila Nóbrega, também o Giovanni e a Paloma. Sejam todos bem-vindos. Aqui no Google Meet estamos em 21 pessoas. O Adriano, Ana Cecília, a Cássia, o nosso palestrante da noite, Edgar Miguel, Fabiana, Francisco, Gerseni, Giovana Cusso, Helena, Marcelo, a Márcia, a Marlene, Odete, Odila, o nosso irmão Orlando, a Raquel, o Rogério Ventura, com a Márcia, e também a Renata Fabiani. Sejam todos muito bem-vindos, e sem perca de tempo, porque hoje promete, vamos chamar a Giovana, vamos preparar os recados aqui. Giovana, vamos lá? Boa noite a todos. Preparando aqui. Uma grande gratidão por vocês novamente conosco. Os nossos recados de sempre, nosso caminho de sabedoria diariamente no nosso canal do YouTube às 7 da manhã, com mensagens edificantes, mensagens maravilhosas que nos ajudam aí no nosso crescimento espiritual, nossa reforma íntima, todos os dias, 7 horas da manhã. Paralelo com ele, no YouTube, como vocês já sabem, nós fizemos um canal no Spotify, um podcast, e também na Amazon Music, né? E também, 7 horas da manhã, todos os dias, os capítulos vão paralelos no YouTube e no Spotify. As mensagens estão lá e ainda mais as preces, para quem precisa, às vezes, escutar no carro, está dirigindo. Fora as nossas mensagens, a gente tem as preces, que tanto nos ajudam diariamente. E aí a gente entra para a continuação dos nossos palestrantes do mês. Então, hoje nós temos nosso querido Edgar Miguel, um grande prazer tê-lo aqui conosco novamente. Semana que vem teremos a Elmara Barbieri com a continuação do nosso livro Sempre Melhor. E no último final de semana do mês, temos o Alexandre Caldini também com o tema livre, no qual ele vai escolher, também nos dando o ar da graça aqui no nosso querido Evangelho no Lar. Os recados de hoje são curtos, eu vou seguir com a prece para a gente ter mais tempo para conversar com o nosso querido palestrante convidado de hoje. Vamos lá? Senhor Jesus, Mestre amado, com gratidão infinita reunimos em Teu nome para mais um momento de estudo e aprendizado. Agradecemos pela dádiva de mais um dia, pela oportunidade de crescimento e pelas lições que nos deixasse como guia para a nossa jornada. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos acompanham, nos inspiram e nos guiam, fortalecendo sempre a nossa fé e a nossa esperança. Que a Tua falange de amor abençoe a todos que estão aqui presentes nesse encontro. Em especial, envolva nosso irmão Edgar em Tua luz, concedendo-lhe sabedoria, clareza, amor, para que as suas palavras toquem os nossos espíritos e nos ajudem a caminhar com mais confiança e serenidade. Que este momento seja repleto de paz, harmonia e luz, e que possamos sempre ser instrumentos do bem, onde quer que estejamos. Que assim seja. Edgar, segue com você. Muito obrigada. Ok. Edgar, só deixa eu atravessar antes aí, só um minutinho, por favor. Ó, o pessoal, já estamos em mais de 20 lá no YouTube e em 24 aqui no Google Meet. Quem quiser, vai preparando as suas perguntas, utilize os nossos chats. Quem tiver no Google Meet, levanta a mão. A hora que o Edgar
perguntar algo, e no YouTube eu vou passando para o Edgar aqui, tá ok? Combinado? Utilizem os chats aqui. Edgar, por favor, meu irmão, fique à vontade. Muito obrigado. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, gente, muito me honra. Mais importante do que a palestra, no meu entendimento, que não vai ser palestra, mas é o encontro, né? Essa troca de energias, troca de ideias, troca de a criação, a possibilidade do relacionamento, né? Eu considero extremamente importante. Então, fico muito contente com essa possibilidade. E sei que poderemos extrair daqui muito do que a gente precisa, cada um de nós. Muito bem. Deixa eu explicar, só para que todos saibam, a ideia deste tema. O que te perturba, né? A ideia é que não seja um pinga-fogo. Não sou capaz de responder a muitas perguntas que possam ser feitas. O que é a ideia é que a gente converse sobre o que está afligindo os corações dos presentes. Um tema, alguma dificuldade específica, enfim, qualquer coisa que esteja nos incomodando profundamente, que esteja nos afligindo, que esteja perturbando o nosso coração, né? Eu não tenho dúvidas que o Cristo e a doutrina espírita têm elementos não só de consolo, mas também de direcionamento para que a gente veja o que está acontecendo de uma outra forma, uma forma melhor, e também saiba o que fazer nas situações que a vida nos apresenta. Então, eu não espero perguntas quaisquer. Eu nem espero exatamente uma pergunta, mas eu espero que quem estiver interessado, quem se habilitar, quem quiser, coloque o que está te preocupando, o que está te afligindo, te perturbando o coração e a mente, né? E eu vou dar a minha opinião sobre a minha forma de ver da situação. Eu espero que seja à luz da doutrina, mas é sempre baseado no meu entendimento. E sendo assim, me parece extremamente importante que vocês todos, não só agora como sempre, sejam críticos em relação ao que eu vou dizer. Porque não é porque eu estou dizendo que é certo ou sequer verdadeiro. Então, todos nós precisamos analisar, pesar com cuidado tudo que a gente recebe, tudo que a gente ouve, tanto nos livros quanto nas falas, né? Eu conto muito com isso, porque certamente haverá falhas, não tenho a menor dúvida disso. Ok? Não sei se já tem alguém com vontade de colocar alguma questão. Vamos lá, fiquem à vontade, aqui no Google Meet. Só levantar a mão aqui. E lá no YouTube. No YouTube, Edgar, todos desejando boa noite. É uma honra tê-lo aqui. Grande conhecimento, te elogiando. Então aqui, vamos iniciar aqui. O Adriano levantou a mão aqui no Meet. Vamos lá, Adriano. Edgar, prazer imenso estar com você nessa noite incrível. O que me perturba é ter que acabar essa noite. Não poderia acabar. Tudo precisa acabar, Adriano. Tudo. É verdade. É só a chama desse momento. Claro. Edgar, a primeira observação que eu queria fazer é a seguinte. Quando a gente se dispõe, né, a colocar o que perturba, eu já acho que é um primeiro passo para a gente buscar a solução. Que no final, abre um parênteses, nós já sabemos qual é a resposta. Mas estar dispostos, né, a nos abrir, tirar debaixo da sujeira o tapete, já é um caminho para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação é a seguinte, e aí vem a pergunta. Então, faz um comentário breve sobre isso e na sequência a pergunta. Muitas pessoas sofrem dores, né, até físicas, e se perguntam, mas por que comigo? Por quê? E às vezes vem até a pergunta, expiação ou provação? O que você poderia falar sobre isso para a gente? Talvez a pessoa não tenha entendimento do que ela fez, ou até rebuscando ou ressignificando algo que tenha feito em vidas passadas. Um comentário breve sobre isso também,
E prazer imenso estar com você aqui. Obrigado. Olha, para quem está sofrendo, não importa se é aprovação ou prova, né? Ou expiação. A dor é a dor, né? O que eu penso nós espíritas usamos tanto a expressão prova, que ela, no meu entendimento, ela tem um outro significado quando nós espíritas falamos no nosso meio. Porque, vamos usar a palavra prova. O que é uma prova? É igual a prova da escola. Uma prova não é nenhuma tragédia, é apenas uma avaliação. Uma avaliação. Então, quando a gente fala, nossa, isso é uma prova, é uma avaliação. O que há de problemático em sermos avaliados? Nenhum problema. Só que nós, no nosso meio espírita, nossa, provas, expiação. Há uma conotação para a prova muito além do que o próprio significado da palavra. Indicando, inclusive, que nós não gostamos de ser avaliados. Sócrates disse uma vez uma coisa que até me surpreendeu. Ele falava assim, que uma vida que não possa ser avaliada não merece ser vivida. Olha só que forte, né? A gente precisa lembrar algumas coisas sobre isso. Primeiro, nós não somos avaliados na prova para que Deus saiba em que nível a gente está. Não é necessário a ele. A avaliação é exclusivamente para nós. Então, nós espíritas, em especial, adoramos falar que nós queremos evoluir, né? Não parece. Porque quem quer evoluir, pede a prova. Porque precisa da prova para saber em que ponto está. E aí? Como fica? Então, uma prova... E veja, a prova, a gente pensa muitas vezes que a prova é um acontecimento. Nós passamos por 10, 20 provas no meio do dia, em cada dia. Quer ver um exemplo? Quando alguém se atrasa num compromisso e nós ficamos esperando, qual que é o nosso sentimento? Uma prova. Geralmente a gente falha nessa prova. E por que ela é importante? E que a gente não percebe. A gente fica preocupado que o outro está atrasado, que é uma falta de respeito, aspas, orgulho nosso, e esquece de perceber de que não passou na prova, de que ficou irritado, não compreendeu, não criou paz dentro de si, para viver uma prova ridícula de simples. Simplíssima, básica, inicial, indicando o quanto nós estamos no pré-primário. Então, eu dei um exemplo. Na fila do mercado, alguém que se atrasa mais e nós, enlouquecido, impaciente. Não percebemos que a prova está nos indicando que não temos paciência para as coisas menores. Sabendo nós que as coisas maiores obrigatoriamente chegarão. E a gente não percebe que não estamos nos preparando para as coisas maiores. Porque a prova na vida, Deus é fantástico, né? Na avaliação, ele coloca um aprendizado. Então, não há perda de oportunidades, perda de tempo de Deus para nós. A hora que ele coloca a gente numa fila e tem alguém lerdo na frente ou com problema, não importa. A pressa é sua. Nenhuma fila tem velocidade mínima. Nenhuma fila. Ah, mas eu estou com pressa. Ok, se programasse de outra forma. Esse é o seu problema. Seu problema. Se a gente olhar aquele momento
não enxergando que o mundo te causa problemas, mas enxergando que um mero atraso na fila alterou o seu humor, estragou o seu sentimento, alterou fisiologicamente o seu corpo, alterou sua pressão sanguínea, etc, etc. E a gente não cair em nós e falar assim, puxa vida, preciso estudar mais, preciso prestar mais atenção. Uma coisa tão bobinha como essa, e eu já fiquei desse jeito, estraguei minha hora, tomara que não seja o dia inteiro, estraguei a minha hora. E quando eu tiver que ter meses de paciência? Quando acontecer alguma coisa realmente exigente? Eu tenho que me preparar para isso. E a vida, nestas provas, está nos preparando. Mas quem de nós está desperto a estas situações? A maioria de nós, evidentemente, que eu me incluo nisso, vivemos submersos, inconscientes. Não temos noção, lucidez do que está acontecendo. E continuamos a fazer o que fazemos há séculos. Bateu, levou. Sempre explodindo para fora. Não que devamos explodir para dentro, mas explodir sem análise, sem compreensão verdadeira, mínima, do que está acontecendo de verdade. Então, nós temos 10, 20, 30 provas por dia. A doença, não sei se doença é prova, às vezes é sinal de alerta, às vezes é um benefício brutal. Olha, o pessoal fala que eu sou uma pessoa legal, vocês vão ver que eu não sou. Há anos eu digo, faz tempo que eu não digo isso, mas há anos eu digo que eu rezo ao Pai para que Ele dê uma semana de cama para 100% da população humana. Todo mês. Então, 3 meses, ok, 3 semanas, ok, uma semana de cama, achando que você vai morrer. Sabe? Vai parecer bem grave. Eu peço para que Deus nos dê essa misericórdia. Porque na cama, achando que vai morrer, sentindo-se mal, não estou falando nem de dor, mas sabe o corpo ruim, assim? A gente fica pianinho, sabe? A gente baixa a bola, sabe? A gente fala pra gente menos, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha vida. Nossa, e se eu desencarnar hoje? Questões que a gente esquece, infelizmente. Mas Deus não tem atendido. Acho que a gente não merece esse alerta firme e forte deste nível. Ele sabe o que faz. Ok, Adriano? Perfeito. Edgar, as perguntas estão chegando. Lá no YouTube, a Maria Luísa Malu diz assim: Edgar, ansiedade é algo que me perturba. Reticências. A ansiedade. Atrás da ansiedade, ou dentro da ansiedade, tem o medo. Né? Só que me parece que é um medo estrutural, não é um medo de água, não é um medo de chuva, é um medo. Medo da vida, medo do que pode me acontecer de mal, alerta geral. Nada pode te acontecer de mal. No máximo, você desencarna. E desencarnar é um presente. O pessoal fala assim, nossa, que dó, desencarnou. Dó por quê? Não entendi. Voltar para casa, se libertar da prisão, é ruim? Leigos falarem isso, ok. Espíritas, não compreendo. Não compreendo. A gente ainda acha que morrer é ruim.
que morrer é um mal. É tão louco que a gente deseja que o nosso inimigo morra. É ótimo para ele. É ótimo, excelente. Você tem que desejar que ele viva. Aí ele vai estar encrencado. Né? Então, a ansiedade também é um vício no meu entendimento, sabe? Ela também é um vício mental e um vício emocional. Existe uma coisa dentro da ansiedade que é legal. Porque a ansiedade, ela é antecipatória, né? Então, ela tem uma característica de controle, aonde a gente tenta impedir, inutilmente, que algumas coisas deem errado, tá? Isso se chama previdência. É quando você vai viajar e você organiza a sua mala. Quando você leva os seus remédios, os seus documentos, o seu dinheiro, quando você reserva o hotel, isso é ser previdente, tá? Isso não é ansiedade. E a gente percebe que a previdência, você ser prevenido, você se antecipar a problemas, funciona. Você começa a ter uma vida melhor, sem dúvida. Porque é assim, eu vou comprar um bujão de gás hoje, porque pode acabar amanhã. Isso não é ser ansioso, tá? Isso é ser previdente. Muito bem. Então, funciona, a gente sofre menos. Minha mãe falava desde criança, quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. É isso, seja previdente. Muito bem. O problema é que a gente adora se iludir. A gente se ilude e fala assim, nossa, eu vou fazer isso para tudo. Se esquecendo, ou querendo se iludir, que existe um âmbito largo da nossa vida que não está no nosso controle. Que não há quase nada que você possa fazer. Por exemplo, você vai desencarnar. E se você acha que isso é um problema, não há o que você possa fazer. No máximo, cuidar demais do corpo para adiar. No máximo, talvez. Porque se você tiver que desencarnar em plena saúde, você desencarnará. Muito bem. Então, a gente se ilude, começa a fazer isso para tudo e todos. Algumas coisas funcionam, outras não, e a gente se vicia nesse ciclo de pensamento, que é pensar e pensar e pensar e pensar e pensar. Como algumas coisas não funcionam, você entra em pânico e começa a fazer mais vezes, num desespero, impulsionada muitas vezes pelo medo. E aí você não sabe mais parar de fazer. Eu entendo e penso que o nosso pensamento pode ser controlado. O nosso sentimento também. Não sabemos fazer isso de forma geral. Mas eu acredito profundamente nisso, porque eu não sou o meu pensamento. E eu não sou o meu sentimento. Eles são expressões de mim. Eles saem de mim. Eles são filhos de mim. Então eu posso controlar. Só que eu posso educá-los. Só que para isso eu preciso de empenho, de esforço. Eu sou daqueles que pensa que eu posso falar assim, bem, surgiu um problema, é grave, não. Então eu vou pensar isso amanhã às 10 da manhã. E coloca na agenda. E até às 10 da manhã eu não penso no assunto. Nós podemos fazer isso. Isso é possível de acontecer. E nessa hora, os ansiosos acham um absurdo eu falar isso, mas eu acredito que possa ser assim. Olha só que delícia. Você marca a hora para se preocupar. Olha o nível de controle. Não, agora eu estou assistindo um filme. Estou lendo um livro. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Por exemplo, hoje é domingo, digamos que talvez acabe o gás da minha casa. Eu vou ficar preocupado de hoje até amanhã? Gastar minha vida com isso? Nem pensar. Coloco na agenda, amanhã às 9 da manhã eu ligo para alguém para trazer um bujão de gás. Ponto! Então, isso vale sobre tudo. Há muitos anos atrás, um cliente disse assim para mim, pergunta assim, esse problema aqui tem solução? Eu falei, não,
Falei, então está resolvido. Olha que perfeito. Isso faz mais de 40 anos. É perfeito. Já fiz tudo o que tinha que fazer? Já. Então para de pensar. Aprenda com aquilo. Acerene-se. E viva o que precisa ser vivido. Então, a ansiedade adoece, talvez ela mesma seja uma doença. Eu acho que em determinados níveis a gente precisa procurar ajuda. Eu entendo que a meditação, os exercícios de respiração são muito importantes para nos ajudar, mas, acima de tudo, você brigar com ela. Aquele ciclo de pensamento, briga com esse ciclo de pensamento. Porque no fundo você o quer. No fundo você gosta dele. Por isso que ele está lá. Eu gostaria que os grandes ansiosos, os ansiosos de forma geral, quem perguntou, se perguntasse o quanto gosta de ser como é. Porque eu acredito que se a gente não gostar de ser como é, a gente muda. Obrigado pela colocação. Gratidão, Edgar. Gratidão. Seguindo a sequência aqui, foi a Fabiana Bassi, né? Primeiro pediu aqui. Tá sem áudio, Fabi. Agora, coisa errada. Aí, agora sim, Fabi. Edgar, boa noite. É sempre um prazer estar ouvindo você. Sempre a gente tira algum aprendizado. E hoje não vai ser diferente. Edgar, na verdade é um questionamento bem particular meu, né? Nós entendemos como espíritas, nós sabemos, né, que devemos perdoar os inimigos e que devemos nos reconciliar com eles enquanto a gente ainda caminha um ao lado do outro. E eu confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade em algumas situações partindo deste princípio. Justamente por isso eu parei de fazer minhas preleções. Eu faço bem poucas preleções agora por causa disso, porque eu era muito cobrada, né? Você sobe no púlpito, fala, prega e não pratica. Então, isso me incomodava bastante. E eu acho assim, eu acho que cada um tem o seu momento, cada pessoa tem o seu momento, e a gente não tem que fazer por obrigação, né? Porque a gente vai ser castigado. Eu acho que, eu sempre uso isso nas preleções que eu faço. A gente perdoou quando não dói mais. Quando a gente pensa naquela pessoa, quando a gente pensa naquilo, não dói. Então, o que você pode falar para a gente a respeito disso? Entre a dificuldade em perdoar alguma coisa que nos foi feito e até onde é a nossa responsabilidade, até onde a gente tem que ficar preocupado com isso. Obrigada, Edgar. De nada. Obrigado pela questão. Eu anotei algumas coisas que você disse. Nós não devemos perdoar. A gente tem que entender que é bom perdoar. Nós não devemos, não é uma obrigação. É uma necessidade nossa para que a gente seja capaz de ser feliz. É uma diferença sutil, mas me parece importante. Como você mesma disse, ninguém deve perdoar obrigado por obrigação. Aliás, o evangelho inteiro é de uma liberdade absoluta. O Pai não quer escravos. Ele não quer ninguém ao lado dele obrigado. Olha, eu estou aqui porque eu tenho que te amar. Não tem. Nós não temos que amar ao Pai. Não temos. Há de ser uma descoberta de cada um de nós do quanto é bom amá-lo. Há de ser uma descoberta nossa de como é bom perdoar. De como é curativo, de como é medicamentoso, de como é libertador perdoar. Então, eu não vejo como uma obrigação, de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Reconcilie-se depressa com o seu adversário. Por que ele disse isso? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ambientar dentro de nós nenhuma paz que consiga fazer com que a gente se ligue mais intimamente ao Pai. É só por isso. Não há condições íntimas dentro de nós sem o perdão. Porque o perdão é como se fosse um foco de sombra dentro de nós, que impede, um foco de desequilíbrio dentro de nós, que impede que a paz e que a luz vivam em nós. Simples assim. Não cabe duas coisas no mesmo lugar. Para a paz entrar, tem que sair o desequilíbrio. Simples assim. Então, de fato, não é uma obrigação. Sobre o palestrante ser cobrado. Ninguém pode dar palestra nesse mundo. Desculpa. Ninguém. O público que adora deixa eu usar uma boa palavra. O público adora idolatrar. Gosta de se iludir com o palestrante. Ou com um ídolo. Gosta de seguir alguém. E nós só devemos seguir a Jesus. É assim, gente. De Jesus para baixo, todo mundo erra. Ponto final. Então, nós vamos nos decepcionar com 100% dos oradores, dos espíritas, dos homens e das mulheres deste mundo, se não for Jesus. O palestrante vai errar. Falando ou na vida particular. Por quê? Porque ele é um estudante. Ponto final. Mas o público... Problema do público. Se o público quer se iludir e achar que eu sou perfeito, o que eu posso fazer? Não é problema meu. Não é problema meu. É claro que eu não posso, não devo incentivar que pensem que eu sou perfeito. Porque aí eu estaria criando dependência, apoiado pela minha vaidade, pelo meu orgulho. Bem, aí eu já estou me encrencando. Então, me parece salutar que os palestrantes espíritas, de vez em quando, façam essa ressalva. Gente, tudo que eu estou falando é para mim também, viu? Acho que o palestrante devia dizer isso, olha. Eu estou falando, eu tenho 2 ouvidos, perceberam? É porque eu sou o primeiro a ouvir. Eu estou falando aqui para aprender, não para ensinar. Porque só ensina quem dá exemplo. E eu sou só um alto-falante. Então, não acho que você que um palestrante deva deixar de trabalhar nesse ofício importante para si, antes de tudo, porque não consegue fazer o que fala. Nós não vamos falar nunca. Mas me parece importante que o palestrante fale centenas de vezes para que aquilo entre na sua consciência. Para que aquilo seja algo cotidiano, pelo menos na fala. E aos poucos, aquela verdade vá sendo interiorizada por ele na sua própria vida. No meio disso, alguns podem se beneficiar com o que a gente fala. E isso é muito bom, né? Como você disse, para finalizar, não há castigo. Mas, voltando ao perdão, que eu não falei nada do perdão ainda, né? Antes de tudo, o perdão precisa ser entendido como sendo para quem o dá. Perdoar alguém para o outro, eu acho que causa pouquíssimos benefícios. Não que não deva ser dado, pelo contrário. Então, se você me ofende e eu te perdoo, é ótimo para mim. Para você é legal, mas você continua
tendo que viver as consequências do seu ato. O meu perdão não libera você das consequências dos seus atos. Certo? Só o amor cobre a multidão de pecados. Que amor? O meu, sobre mim e sobre as pessoas. Cobre a minha multidão de pecados. Não é o amor do Pai, não, viu? Porque senão ninguém tinha pecado. Porque nós somos infinitamente amados. É o meu amor sobre mim e sobre os outros, que evita, que torna desnecessárias as consequências dos meus atos. Muito bem. Então, quando eu perdoo, eu preciso entender que é para mim. É o meu benefício. Agora, como que se perdoa, né? O que eu devo fazer para perdoar? Eu penso que eu preciso descobrir o que dói. Esse me parece o começo fundamental. Alguém falou não sei o quê. Alguém fez não sei o quê. Ou a vida é desse jeito. Ou o meu corpo é desse jeito. E aquilo me incomoda. Eu tenho que perdoar. Mas o que está doendo? Que nome tem essa dor? Por que dói? Toda dor, gente, ela é um sinal de alerta, indicando que tem algo errado. Para isso que serve a dor. A dor é uma luz no painel do carro enquanto você viaja, dizendo que alguma coisa saiu do normal. Quando o painel do carro acende no meio da viagem, você para a viagem. Para quê? Para verificar o que aconteceu. A dor é esse sinal de alerta. Então, ela é extremamente útil, porque ela fala assim, olha, calma, tem alguma coisa ali com problema. O problema é que nós nos recusamos a ver. E sabe o que a gente faz? A gente apaga a luz do painel. E o problema continua. E aí a dor vai ter que vir mais forte, porque a gente se fez surdo. Né? Então, o perdão não é sobre o erro do outro. O perdão é sobre o que nós temos que aprender com o que o erro do outro fez. Existe uma mensagem através do Chico que fala assim, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, todo mundo já sabe, e ele acrescenta duas coisas que eu considero fundamentais. 70 vezes 7, cada ofensa. E ele continua mais um pouco, abrindo o leque. Cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. Então, o perdão funciona como uma chave mestra que abre todas as portas. Nós devemos perdoar porque está muito quente, porque a roupa rasgou, porque a comida está um pouco salgada ou sem sal, porque eu perdi o ônibus, porque eu tô... Tudo que venha a perturbar o meu coração. Porque se há algum tipo de perturbação de qualquer nível no meu coração, significa que ali eu tenho algo a aprender e a fazer. Então, esse me parece o primeiro passo para o perdão. O segundo seria olhar para quem errou, que muitas vezes é você mesmo, porque o auto-perdão é fundamental, e o primeiro passo para perdoar alguém, porque quando você se perdoa, você entende por que você errou. E por que a gente erra, gente? Alguém sabe? Eu sei, porque eu sou ignorante. Senão eu não errava. E o outro, idêntico. Ah, mas ele queria me ferir, mais ignorante ainda. Compreender. Quando a gente compreende, a gente não sofre mais. Espero ter dado alguma dica. Obrigado, viu, Fabiano? Esse é um tema que eu gosto demais de falar. Obrigado. Perdão sempre em alta. Sempre. Esse vai. Ó, o pessoal está continuando fazendo perguntas aqui no YouTube. Eu estou elencando elas aqui para tentar seguir uma ordem e voltamos São aqui. perguntas, Luiz? Ou não, perdão. Não. Eu falei errado, Edgar. São perturbações. Perturbações. Certo. Então vamos lá, Giovana, seguindo a sequência aqui, por favor.
Olá, boa noite, Edgar, sou eu. Tinha separado uma pergunta sobre ansiedade, é uma coisa que me perturba, mas a Malu, nossa querida, também está sempre conosco, já comentou. Mas eu queria fazer só uma pergunta dentro disso também, que muitas pessoas que têm ansiedade, pânico, doenças mentais no gerais, estou falando por parte espírita, né, se questionam em algum momento em que ponto, né, ou aonde foi originado esses desequilíbrios, e se tem alguma influência mediúnica, principalmente, né, os que estão no começo aí, ou alguma que dá esse questionamento. Dentro do contexto espírita, o que você acha, como que a gente consegue distinguir a ansiedade genuína de uma possível interferência espiritual? A gente precisa se lembrar que toda interferência espiritual é responsabilidade nossa. A gente precisa parar de colocar a culpa nos espíritos, porque se os espíritos tivessem um pouquinho de consciência, eles teriam medo de nós. Não somos nós que deveríamos ter medo dos obsessores, eles deveriam ter medo de nós. Porque nós somos terríveis. O que nós somos terríveis? Na nossa forma de pensar. Então, não há influência, livro dos espíritos, não há influência negativa se o meu pensamento não for negativo e desequilibrado. Ponto. Ponto. Então, assim, se eu estou sendo influenciado negativamente, sem dúvida o meu pensamento não está bom. Sem dúvida. Então tá fácil. Olha só que legal. Né, Giovana? Tá fácil. É só eu mexer no meu pensamento. Eu não preciso de ninguém para isso. Não preciso ficar orando. Meu Deus, afasta não sei quem. Não. Temos que orar para que eu consiga. Para que eu entenda, tenha força, saiba o que fazer, etc. Mas depende só de mim. Eu acho isso maravilhoso quando só depende de mim. Porque aí, se eu quiser, eu vou lá e faço. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Se eu quiser, eu vou lá e faço. Se eu não quiser, eu continuo colocando culpa nos espíritos e tudo continua como está. Então, só há uma resposta. Tanto a ansiedade, natural, né, se é que existe, quanto a ansiedade turbinada por outras mentes, tem a mesma causa e a mesma solução. A forma como eu penso. Vou pedir para vocês fazerem um rápido exercício que não precisa nem comentar. Nem precisa ser agora. Hoje é domingo, estamos quase no final do dia, né? Depois que a gente parar aqui, pensem. Que tipo de pensamento vocês mais pensaram hoje? Classifique esse tipo de pensamento. Ele é equilibrado ou não é? Se não for, você sabe que companhias você está. Ponto. André Luiz é farto. Recomendo a leitura de Libertação do André Luiz. Não, o estudo não precisa nem ser o livro inteiro, viu? As primeiras páginas do livro, as primeiras 15 páginas do livro, já tem um tratado sobre o pensamento. Sobre como é que o pensamento é central na nossa vida. A nossa vida é determinada pela forma como a gente pensa e a gente sente. Quando Kardec analisa as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, eu chego a pensar que 80% das nossas aflições, fácil, decorrem da forma como a gente pensa hoje. Não tem nada a ver com o passado. Ou seja, a gente pode melhorar a nossa vida imensamente pensando com mais confiança em Deus e em nós mesmos, com mais compreensão em nós e nos outros, com mais otimismo de que não existe nada de errado na vida, nem de ruim na vida. Tudo 100% é aprendizado e nada mais. Que a palavra tragédia não existe, foi invenção humana, não tem nada a ver, a vida não sabe nada dessa palavra, não há tragédias. Talvez a grande tragédia seja a nossa ignorância.
e a nossa vontade, talvez, de permanecer nela. Ok? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gratidão, Edgar. O pessoal está agradecendo aqui. Seguindo a sequência aqui, no YouTube, a Flávia, ela fez uma pergunta, mas eu vou transformar em perturbação. Vamos lá. Edgar, sinto dificuldade em visualizar a linha tênue da divisa entre ajudar e fazer pelo outro. Excelente questão. E eu vou direto ao ponto, sem voltas. A gente só ajuda o outro quando o que a gente faz fortalece o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz pelo outro. Porque talvez você esteja enfraquecendo-o. Então, quer ajudar? Fortaleça. O que você está fazendo fortalece? Existe hora para tudo, gente. Tem momento que você precisa fazer pela pessoa. Por quê? Porque ela está, não é, incapaz. Extremamente fragilizada. Então vai lá e faça. Acabou essa parte? Ensine a fazer caso ela não saiba. E acredite, porque quando você acredita que a pessoa é capaz de fazer, você está enxergando-a com dignidade e está devolvendo para ela essa dignidade. Quando você diz, pode deixar que eu faço, você está falando, você é uma incompetente, uma inútil. Você não é capaz. Eu é que sou. Eu é que tenho o poder. E muitas vezes, inconscientemente, nós usamos a ajuda para controlar a vida do outro. Não é para ajudar. Nós usamos porque a gente tem pavor de não ser mais útil. Pavor de que não precisem mais de nós. Então a gente aprisiona as pessoas. Há muitos relacionamentos assim, de prisão. Entre pais e filhos, inclusive. Sendo que o filho foi nos dado para que ele ganhe, para que você o ajude a ter asas, para que ele voe e vá embora. Fisicamente. E fique para sempre os corações conectados. No mínimo pela gratidão do filho ou da filha que disse assim, meus pais me ajudaram a criar as minhas asas e eu sei voar hoje. Parei de rastejar. Mas muito de nós mantemos que o outro rastejando por medo de que não sejamos mais importantes. Isso é uma das coisas mais tristes que existe no meu entendimento. Porque a pessoa não sabe o seu próprio valor. E inconscientemente, muitas vezes, geralmente inconscientemente, age assim. Porque não se ama. Não sabe da própria grandeza. E tenta criar prisões. A vida vai lá e separa todo mundo, né? Graças a Deus, né? Liberta-nos das nossas prisões, nem que seja com a bênção do desencarne, né? Para que a gente aprenda que não é assim. É completamente diferente. Então, ajudar é quando você ajuda, quando você ensina o outro a ser forte, quando você faz desabrochar, ajuda a desabrochar a grandeza que está em semente, em embrião, dentro do outro. Quando você acredita no outro. Não vou te ajudar, não vou fazer por você porque você é capaz. Não sou. Se você cair, eu te ajudo a levantar. Mas quem vai fazer é você. Eu acho fantástico quando em alguns filmes eu vejo mães de filhos com questões físicas, limitações físicas, por exemplo, sem os braços. Come, você tem os 2 pés?
Acho maravilhoso, de um amor assim emocionante, porque ela não tem dó. Ela enxerga o filho perfeito, capaz. E eu lastimo que as Paralimpíadas não sejam extremamente mais famosas que as Olimpíadas, porque os grandes heróis são aqueles. É isso. Perfeito, Edgar, perfeito. Seguindo a sequência aqui no YouTube, a Luciene, quando é a nossa vez de passar pelas provas, eu principalmente às vezes ainda pergunto que comigo, no momento da dificuldade, penso que Deus me esqueceu. Uhum. Então é a dificuldade de aceitar as provas, né? E acho que dá para emendar da Ágata aqui também. Me perturba a angústia de sentir que falta algo a fazer e não saber o quê. Essa sensação de que não estou fazendo direito, sensação de incompleto. Luiz, calma. Essas duas são bem diferentes. Diferente, né? Verdade. Então, a primeira é: sinto que Deus me abandonou. Isso é mais comum do que a gente pensa, viu, gente? O porquê, né? Aqui ela estava porquê, às vezes não é o porquê, né? Então, a sensação de que Deus nos abandonou, ela vem da gente não entender aonde a gente está. A gente está na escola. E na escola tem teste, lição, esforço, prova. Como a sociedade vive, não sei em que planeta, né, nós vivemos iludidos, a gente acha que aqui é parque de diversões. A gente acha que a gente veio aqui para viver embaixo da árvore, na sombra e na água fresca. A gente, no nosso orgulho, na nossa ignorância quase infinita, acha que o mundo precisa nos servir. Aliás, Deus, inclusive, tem que fazer tudo por nós. E aí, quando as coisas saem diferentes, e todas sairão diferentes, a vida é extremamente diferente do parque de diversões, porque a vida é uma escola. Quando aparecem os exercícios, a gente se frustra e acha que Deus virou as costas. É porque eu não mereço. Que é uma colocação que eu ouço também no meio espírita. Precisa ter merecimento. Então, eu cheguei à conclusão, gente, que a gente não merece coisa nenhuma. E não é esse o ponto. Mas que, assim, no final dessa história, eu acho que a gente não merece, porque a gente não fez por merecer. A gente é tão pequenininha, tão criança, que a gente não fez por merecer ainda. Mas Deus então vira as costas? Não. A gente não entendeu que o amor dele funciona com outra lógica. A gente não entendeu o que significa amor incondicional. Significa que ele nos ama. Ponto. Sempre. E não importa o tamanho da bobagem que a gente faça. Não importa que a gente vire as costas à vida e ao Pai. Esse amor continuará infinito sobre cada um. A gente não consegue entender isso e eu reconheço que é bem difícil de entender um amor desse jeito. Porque a gente não vive esse amor, não sente esse amor assim. O nosso amor é ainda muito envolvido no próprio egoísmo. Nós queremos um retorno. O amor do Pai, não. Jesus não precisa do nosso amor, porque ele tem o amor dele, pleno. Ele se alimenta de si mesmo, do próprio amor. E é isso que ele quer nos ensinar. Por isso que o Evangelho inteiro só fala sobre amar.
e não fala nada sobre ser amado. Por quê? Porque ser amado não é importante. O que é importante é amar. Porque se você amar, quando nós amarmos, porque amaremos, nós teremos tudo que a gente precisa. Tudo que a gente sente falta. E o vazio no peito vai ser preenchido. Por isso que o amor é o caminho. Então, se acreditar abandonado por Deus, no meu entendimento, decorre desta falsa interpretação de que, primeiro, que acontecem coisas ruins na vida. Não acontecem coisas ruins na vida. Só acontece coisa boa na vida. O pai não dá coisa ruim para o filho. Jesus já adiantou isso, sabia que a gente ia ter esse problema. Ele falou assim, que pai que o filho pede pão e dá pedra? Nem nós, na nossa ignorância profunda, fazemos isso. Imagine o pai de todos nós. Então, mas por que eu sofro? Você sofre, nós sofremos porque a gente não consegue ainda compreender o que está acontecendo. Não consegue ainda compreender que nós precisamos trabalhar a nossa intimidade diante de cada evento. De que não é a doença que me faz sofrer, é a minha não aceitação à doença. É porque eu me recuso a vivê-la. É por isso que eu sofro. Não é porque eu tenho doença. Então, a doutrina espírita, com o Cristo, ela vem trazer uma mudança na forma de ver as coisas. E essa mudança é tanto consoladora quanto libertadora. E aí você vai perceber que quando você ficar doente, Deus está te amando muitíssimo. Sabe por quê? Porque ele já se considera capaz de aprender com a doença. Porque é preciso merecimento para ficar doente, gente. É preciso merecimento para viver um teste, uma avaliação. Porque se o pai entende que a gente está num ponto onde não somos capazes de compreender o benefício daquela doença, ela não vem. Ela fica guardadinha lá para frente. Da mesma forma que é justo que você ajude o devedor a conseguir pagar. Apesar que eu não gosto dessa expressão quando a gente está falando do pai. Porque não há dívidas nem pagamentos. O pai é suficientemente rico para dispensar qualquer coisa que a gente pague. O que ele quer, o que a gente precisa é aprender. Sempre. E as vivências que ele nos dá é só com esse objetivo. Para que a gente aprenda aquilo que a gente não sabe. E a gente não sabe ser feliz. E ele quer que a gente aprenda a ser feliz. E como que vai ser isso? Nos dando limites, dificuldades, exercícios que toquem nos pontos, nos grandes pontos da nossa ignorância, que impactem o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para que a gente, usando a lógica do Cristo, a gente descubra como é que a gente faz para ser feliz. O desamparo do pai é ilógico. Não faz sentido. Ele não existe. Nós somos infinitamente amados pelo pai. Paulo dizia assim, não há nada que você possa fazer que te afaste do amor do pai. Mesmo aqueles de nós que erramos muitíssimo, continuam amados. Mesmo aqueles que erram muitíssimo, continuam igualmente amados. E mesmo aqueles que acertam muitíssimo, continuam da mesma forma amados. A grande questão é, você se ama? Eu acho que é disso que a gente precisa pensar.
Podemos ir agora a outra questão, Luiz. Que eu já esqueci, é claro. Ah, tá. Gratidão, Edgar. Gratidão, pessoal, agradecendo aqui. Ah, que pena, tá chegando o horário, tá rugindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pela frequência aqui, vai a da Ágata, né? Que eu misturei as perguntas lá. Me perturba a angústia de sentir que falta algo a fazer e não saber o que. Essa sensação de que não estou fazendo direito. Sensação incompleto, né? De incompleto. Olha, é uma sensação normal de quem tem responsabilidade ou quer acertar. Todos nós que queremos acertar vivemos angustiados por não sabermos se estamos acertando, se estamos no caminho certo. Essa é uma boa angústia, sabe? Existem angústias que é bom que elas estejam ali, sabe? Algumas perturbações que é bom que estejam, para que a gente fique alerta, sabe? Para que sempre alerta, escoteiro, né? Então, eu acho muito válido que a gente vire e mexe e pergunte a Jesus: Jesus, estou no bom caminho? Essa é uma dúvida muito boa de se ter. Aos poucos, principalmente se a gente estiver no caminho, nós vamos sentir que estamos. Uma voz dentro de nós mesmos, né? O ser profundo dentro de nós vai mandando sinais de paz. De paz. Para nós, indicando que estamos no caminho. A paz é o grande sinal de que estamos caminhando na boa direção e fazendo minimamente algumas coisas certas. Estamos fazendo tudo certo? Dificílimo que sim. Não acredito. Mas o Pai, ele é tão amoroso que ele cobra a prazo e paga à vista. Então, o mínimo de bem que você faça para si mesmo ou para alguém, ele retorna quase que imediatamente. E quando a gente se estrepa todo nos nossos erros, ele parcela, adia, dá moratórias. Tanto é que o próprio Evangelho diz que a gente precisa pagar a 100ª parte. Imagina você ter uma dívida de 100 mil e ter que pagar 1000. Que credor amoroso é esse que nós temos? Há muito amor por todos nós. Há muito amor por todos nós. A gente que não o aceita, sabe? A gente que ainda está preso naquele papinho de eu não mereço, eu não faço nada. Não faz mesmo, mas é amado mesmo assim. Então, não é por isso que não é por isso que a gente não está bem. Não é por falta de amor dele. Nós somos extremamente amados. Jesus desencarnou de braços abertos, como a nos dizer que ele está sempre pronto para nos abraçar. Para sempre. Mas a gente precisa ir até ele. Ele colocou essa condição, que atende, inclusive, a lei de sintonia. Vinde a mim. Nós precisamos ir a ele. E ir a ele não é ficar fazendo precinha, não. É, de fato, encher-se de humildade e se colocar à frente a ele, para que ele nos diga o que nós precisamos fazer. Então, Ágata, continue com essa boa angústia. Tá? Ela vai te orientar para o bom caminho. Ok? Gratidão. Que pena, chegamos ao final. Tem várias perguntas aqui. Peço perdão, meus irmãos. Peço perdão também à Flávia, que está aqui no Google Meet. A vários outros aqui. Inclusive, tem uma pergunta aqui
que foi a primeira de hoje lá do SEAC, né? O que me perturba, Edgar, é o vício do cigarro, né? O Edson, meu sogro aqui perguntando, né? Então, a resposta já está dada. É o comecinho da palestra do SEAC, está lá no site do SEAC. Exatamente. Vamos agradecer o Edgar. Edgar, antes da nossa prece final, fazer suas considerações aí, fica à vontade. Gente, às vezes eu tenho a impressão que a vida é mais simples do que a gente pensa. Às vezes eu tenho a impressão, e é uma impressão forte, de que a gente quer ler 200 livros, assistir 400 palestras e frequentar 1000 situações e talvez a gente precise ler a primeira linha e fazê-la. Então, ouvir 1000 vezes o mesmo conselho talvez não altere a nossa disposição de fazê-lo. Então, a gente precisa olhar um pouco para a gente e se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou preenchendo de atividades, algumas ótimas, ou eu estou, de fato, trabalhando, mesmo que minimamente, para a minha própria transformação? Porque quando a gente desencarnar, não vai adiantar dizer que a gente leu 400 livros, nem entregou 1000 cestas básicas. No meu entendimento, a grande pergunta que eu mesmo me farei, ou então alguém fará por mim, será: o que você se tornou, Edgar? O que você fez com você? Então, a grande perturbação que eu quero deixar para todos é: o que você está fazendo com você? E essa é uma pergunta que pode ser feita agora. Deve, não precisa desencarnar. Para que a gente reajuste o rumo agora e seja mais feliz a partir de agora. Capacidade não falta a ninguém, nem amor. Muito obrigado por esta hora tão importante, gente. Muita luz a todos, viu? Nós que agradecemos, Edgar, e fica a reflexão para todos nós, né? Vamos lá, ficamos com a reflexão. Renata Fabiani, por favor. Está nos ouvindo, Renata? Agora vocês estão me ouvindo? Perfeito, agora sim. Tá. Em primeiro lugar, agradecer todo o ensino que nós tivemos, Edgar. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha e um dia eu quero ser como você. Mas até lá eu vou refletir bastante, que a gente possa aproveitar que essa reunião é gravada e que a gente possa revisitá-la muitas vezes, porque muitas coisas nos perturbam, né? E aproveitando o que o Edgar falou, nós iremos começar agora no dia 4 de fevereiro um estudo sobre o livro Libertação. Nós vamos levar 8 meses estudando esse livro e eu vou contar com a colaboração do Orlando, do Carlos Herrera, da Tatiana, porque sozinha não daria conta de uma tarefa tão importante quanto é esse livro. E vou convidar o Edgar também para ir lá com a gente para dar aulas especiais. Com muito prazer. E você já conheceu o grupo lá, sabe o quanto é especial aquela turminha, né? Sim. Então, agradecer a essa noite maravilhosa que nós tivemos, de muito conhecimento, de muitas reflexões, que a gente possa sempre lembrar o que é que nos perturba, o que é que nós precisamos mudar. E aproveitando todo esse ambiente criado por essa reflexão de amor, por falarmos de Jesus, eu peço para que a espiritualidade, que também está presente na casa de cada um de nós, possa fluidificar a nossa água, para que a gente receba as forças necessárias para mudar aquilo
que precisamos e podemos mudar, e para também termos a sabedoria de entender aquelas questões que ainda não temos a capacidade, mas que possamos ter a resiliência para que possamos um dia vencê-las. Obrigado, Mestre amado. Obrigado, Pai, por esse canal, pela nossa semana que se inicia, e que possamos a cada dia vencermos as nossas dificuldades e ajudar todos aqueles também que nos procuram com o conhecimento que a gente já consegue ter e iluminar as pessoas que estão no nosso caminho. Muito obrigado, e que nós possamos estar juntos todos os dias ouvindo, conectado com o Evangelho, seja nas mídias, seja revisitando, seja pessoalmente, quando nos encontramos, que nós possamos estar sempre juntos no amor do Cristo que nos reúne. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Renata. Gratidão. Bom, poxa, que vontade de ficar mais 1, 2 horas aqui, aprendendo, estudando aqui, refletindo, mas temos que encerrar. Edgar, como a gente faz de praxe aqui, a gente encerra sempre o nosso evangelho, resumindo em uma única palavra o encontro de hoje. Por favor, começa contigo. Oportunidade. Simplicidade. Paciência. Força. Cura. Aptidão. Humildade. Discernimento. Despertar. Sabedoria. Por infinito. Atitude. Eu fico com vontade. Uma ótima semana a todos. Agradeço a todos pela participação no nosso evangelho. Penetramos em mais de 60 lares hoje. Olha que beleza. Não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações. E amanhã, 7 da manhã, Caminho de Sabedoria. Tchau, boa semana a todos. Tchau, gente. Tchau. Muita luz. Obrigado, Edgar. Tchau, Edgar. Obrigado, boa noite. Abraço, abençoe a todos aí. Um ótimo